O Brasil, desde o começo do século XX, vinha crescendo bem. De 1930 até 1980, ele praticamente cresceu quase o dobro do PIB americano e do PIB médio mundial. Só que em 1980, a crise mundial atingiu todos os países do mundo e atingiu o Brasil também. Isso era em pleno regime militar. Naquele ano de 80, o Brasil cresceu 10% e vinha crescendo a 6,6% durante 50 anos seguidos. De 1981, o PIB de 10 positivo caiu para menos 4. Dali em diante, virou o voo de galinha. Nunca mais o Brasil se acertou com um plano de voo continuado de crescimento. A que se deve esse fenômeno, essa queda abrupta que o Brasil teve nesses últimos 37 anos? A responsabilidade da mais da metade, até 2/3 do problema, são as inconsistências, incongruências, complexidade e elevação da carga tributária global e de tributos de má qualidade na base de consumo. O erro matricial do sistema tributário brasileiro remonta a 50 anos, que é de 1967, quando foi criado 3 IVAs, quando deveria ter sido criado um IVA só. Em 1967 foi criado o ISS municipal, um Frankensteinzinho, um monstrinho anão, o IPI federal, um gabiru, né, do ponto de vista tributário, né, um monstrinho, um Frankenstein gabiru, e um Frankenstein gigante, que é o ICMS, que já era na partida, em 1967, quando ele substituiu o imposto de vendas e consignações de 7% do PIB, quando a arrecadação era 18%, 19% do PIB. 50 anos depois, o ICM continua do mesmo tamanho e a arrecadação de 18% chegou a 36%, com uma superconcentração de carga tributária na base de consumo. Um sistema tributário ele tem 3 bases. A propriedade, que é o IPTU, o IPVA, o ITR, o ITCMD e o ITBI. A renda, que é o imposto de renda, que no Brasil tem uma invenção que foi criado depois da Constituição de 88, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que nada mais é imposto de renda disfarçado, né, de contribuição para não dar partilha para estados e municípios. E a terceira base é do consumo, que aqui no Brasil tem 9 tributos sobre a base de consumo e mais 67 tributos parafiscais, né, sobre a base de consumo. Quanto você mais tributa a empresa, mais vai para o preço. E quanto mais vai para o preço, aqueles que ganham menos pagam mais. Então, primeiro erro, a elevação da carga tributária, que era de 17%, 18%, para chegar a 36%, é um erro terrível para um país emergente. Segundo erro, a péssima qualidade do imposto da base de consumo e a opção de jogar toda a carga tributária, mais da metade da carga tributária, no consumo. Ou seja, vamos pegar como exemplo, o Brasil, de 100% arrecadado, 54% vem da base de consumo, o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP, sem considerar que você tem 20% também de contribuição do INSS patronal que vai para o preço. Então, há um excesso também de tributo na base de consumo. Os países que optaram tributar mais o consumo se tornaram países mais duros para crescimento econômico, mais complexos e que ensejaram, né, uma brutal tomada de renda das famílias mais pobres, ao ponto do estudo do IPEA de 2008, quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, a carga tributária direta e indireta deste cidadão, dessa cidadã, é de 53,9%. Isso mesmo que eu falei. Se a pessoa ganha R$2.000, ela tem R$1.080 de impostos. Um país decide onde ele quer tributar, o que ele quer tributar e que modelo econômico ele quer. A renda no Brasil representa 20% da arrecadação, de 100%.
Nos Estados Unidos, 45%. A propriedade no Brasil, 4,5%. Nos Estados Unidos, 11%. Então, quanto mais nós tributamos o consumo, mais os pobres pagam impostos. E você mata o consumidor, porque a população brasileira, a maioria de pessoas que ganham pouco. Como é que você quer que o país cresça, tenha mercado consumidor, se a estrutura tributária mata o consumidor, mata a empresa, porque as empresas não conseguem sobreviver, não conseguem ter um produto que tenha competitividade, nem entre elas, porque algumas são monopólios, oligopólios, cartelizadas, e incentivo fiscal. Aquela que tem incentivo fiscal temporário, ela sobrevive. A outra morre. Então, o índice de mortalidade de empresa no Brasil é muito grande. Com o advento da crise americana, do subprime, o mundo todo já saiu da crise, o Brasil aprofundou a crise de 2014 para cá. 2014, o Brasil cresceu 0,5%. 2015, menos 3,8%. 2016, menos 3,6%. E este ano, com a troca de governo, com o impacto de reformas, deveria estar em 1,5%, 2%, está em 0,3%. Eu afirmo categoricamente, se não simplificar o sistema tributário, eliminar esse excesso de impostos que tem, e colocar alta tecnologia para a cobrança, para diminuir o quê? A renúncia fiscal brasileira, que é de R$500 bilhão por ano. 25% da arrecadação brasileira é renúncia fiscal. A sonegação brasileira é de 460 bilhões por ano. 24% sonegação. Terceiro, temos 2 trilhões de reais de demanda tributária na Justiça Federal e Estadual e nos conselhos de contribuinte. 2 tri é 1/3 do PIB brasileiro. 33% do PIB está sob júdice, sob demanda. Tem mais. O custo da burocracia para pagar o imposto, para ter advogado, planejadores fiscais, estrutura para se defender e atacar o custo tributário, chega a custar 3%, 4% do produto. É maior do que muitos impostos que tem no Brasil. Então, se você não desmontar essa estrutura de iniquidades, de burocracia, né, você não conserta a economia. Então, a nossa proposta, ela entra exatamente nesse momento, simplificar o sistema, eliminar 10 impostos, 10 tributos, implantar um modelo harmônico ao modelo europeu, ou seja, um modelo vencedor no mundo, clássico, conhecido, o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, o imposto seletivo monofásico para alguns itens, o imposto de renda, que já existe, seria mantido, eliminando a contribuição sobre o lucro líquido, a manutenção da contribuição previdenciária empregado-empregador, manutenção dos impostos patrimoniais e de importação e exportação, que é regulatório. Esse modelo seria amparado com uma base tecnológica de última geração, em que o imposto, o IVA no Brasil, seria cobrado como nos Estados Unidos, no ato da transação da compra e da venda, em cada etapa, debita e credita, com exceção do seletivo, que seria uma vez só. Então, esse modelo eliminaria a elisão, que a elisão no Brasil, você declara para que vai pagar imposto, não paga, por vários motivos. A empresa tem dificuldade, ela resolve demandar esse tributo. A dívida ativa da União, Estado e Município do Brasil é de 3 trilhões, sendo que mais de 2/3 está podre. Então, o sistema novo elimina a postergação, ela é cobrada à vista. Diminui a burocracia para quase zero. Então, todo esse custo da burocracia vai diminuir o preço, melhorar o lucro da empresa. E essa empresa vai melhorar. Terceiro, a renúncia fiscal vai também melhorar a competitividade entre as empresas. O imposto terá uma alíquota menor, né, porque muito dessa renúncia fiscal é chamado gordura trans, né? A sonegação vai diminuir. Quando você diminuir a sonegação, com esse controle total, os preços também vão melhorar e você vai poder ter uma carga tributária menor, porque a economia é maior.
Com isso tudo, o sistema tributário vai possibilitar às empresas uma formação de preço mais isenta, mais limpo, preços menores. Essa empresa voltará a empregar, vai recuperar rapidamente os 14 milhões de empregados, vai melhorar a massa salarial que foi reduzida brutalmente nos últimos anos, e ao tirar alguns impostos da base de consumo, como zero de imposto no alimento, né, da comida, zero de imposto no remédio, você vai dar um ganho para as famílias de 2 salários mínimos de 15% de poder de consumo. Com isso, você vai ativar o mercado consumidor brasileiro, a economia vai voltar a crescer, as taxas que cresceu de 1930 a 1950. Esses 2 trilhões, se você tirar as multas sobre juro, juros sobre juro, você poderia ter aí talvez 1 trilhão líquido, mas também teria que entrar nessa mesma ordem. O nosso sistema elimina isso, 90% desse contencioso, porque a empresa não vai manipular mais o dinheiro para pagar o imposto. O imposto será pago online. Na hora que a empresa, você passou o cartão de crédito no supermercado, na farmácia, o dinheiro do imposto, assim como nos Estados Unidos, vai direto para a conta do município e do Estado da União. Eu fiz esse modelo no Super Simples, só que não era à vista. O Super Simples, juntamos 8 tributos numa única alíquota, num único boleto, e a microempresa, quando ela paga, né, no mês seguinte, 10 dias depois ou 15, esse dinheiro, imediatamente na conta, vai direto para o município, vai para o INSS, vai para o Estado e vai para a União. São vários medos. Primeiro, da União perder receita para Estados e municípios. Esse é o medo supremo, né? Segundo, dos estados maiores, perder receita para os outros estados. Ok? Terceiro, os incentivos fiscais, que são concedidos para alguns e não para os outros. Para desmontar o que foi montado há 50 anos, você tem que reagotinar isso. Quer dizer, você tem que eliminar o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, CSL e PASEP. E virar um IVA, um seletivo imposto de renda. Com isso, vai ter legislação federal e 2 fiscos, um fisco dos estados e um fisco federal. E os outros fiscos serão associados nesse fisco. Tem poder político, tem uma série de fatores. Então, o que eu estou garantindo, a minha comissão, eu como relator, toda a comissão, fala assim, não haverá perdas para nenhum estado, nem para a União, nem para nenhum município. Como? Qual é o milagre? Nós pegamos a receita líquida corrente do ano passado, se quiser fazer de 2, de 3 anos, de 4, não tem problema, fazemos uma soma dessas receitas líquidas e tiramos um percentual para cada unidade federada, para cada município, cada estado e para a União, que serão sócios dos 3 impostos. A União, estados e municípios serão sócios do IVA, do imposto de renda e do imposto seletivo. Então, não haverá desconfiança. Por 5 anos, os estados e municípios não terão nenhuma perda e nem a União. Aí, o imposto no Brasil é cobrado de origem, ele vai ser de destino, como é no mundo inteiro. Então, você faria uma transição aos poucos. Ou seja, 10% ao ano sai da origem para o destino. Sendo que mais da metade do imposto já é no destino. Então, você vai ter suavemente uma mudança do sistema. E a implantação desse novo modelo pode levar de 1 ano a 2 anos, com a dosagem começando com uma alíquota bem pequena no primeiro ano, para testar o modelo. Eu, hoje, né, depois de 1 ano, 8 meses discutindo no Brasil inteiro, 70 palestras que eu já fiz pelo Brasil inteiro, 20 estados, 126 entidades já atendi, com audiências, mais de 500 entrevistas, eu colocaria o novo IVA e o seletivo com 1% no primeiro ano, para testar o sistema, dedutível do imposto velho. Olha, azeitou, daqui 6 meses, 1 ano, está tudo certo. Você pode desmontar o modelo velho e aplicar as alíquotas necessárias, combinadas já, né, que quando você fizer a reforma constitucional, aprovou a emenda constitucional, nós queremos aprovar o projeto de lei do IVA, o projeto de lei do seletivo, o projeto de lei do imposto de renda, o projeto de lei do Super Simples,
projeto de lei do novo fisco, um projeto de lei para colocar regras para os impostos patrimoniais. Com este conjunto de ações, nós estamos aptos a fazer uma revolução econômica no Brasil. A palavra reforma é uma palavra pejorativa, é uma reengenharia tributária e tecnológica e financeira e social. Eu não vou impor nenhum projeto. A minha proposta, aliás, eu não mexo no imposto de renda. Só estou dizendo que está errado e que precisa ser mudado. Essa não é a decisão de um relator, essa não é a decisão de uma pessoa, tem que ser uma decisão da sociedade. Ela que tem que ser inteligente e falar, não, nós queremos essa mudança. Você tem várias coisas que são imprescindíveis no país. Primeiro, a democracia, que é a estabilidade política, a estabilidade jurídica e econômica. Se você não tem estabilidade, primeiro, a democracia, a liberdade de ir e vir, de expressar, etc., o regime de governo. Segundo, a segurança jurídica para todos que têm bens, patrimônio, a segurança jurídica dos atos do Estado com a sociedade. E terceiro, a estabilidade econômica. São imprescindíveis. Para você ter isso, você precisa ter um sistema justo, tributário, trabalhista, previdenciário, para que não tenha privilégios. Não entramos no mérito do gasto público. Algumas coisas, não vai ter pacto federativo na reforma tributária. Eu vou dar mais dinheiro para os estados, não. O único ganho que tem pequeno vai ser para o município, onde nós vamos dar 50% de IPVA para eles, o ITR para eles e o imposto de transmissão intervivos. Então ele vai ganhar 25 bilhões, numa arrecadação de 2 trilhões e 200. Tá? Nós não estamos discutindo o custo da máquina estatal brasileira, se paga bem, se paga mal, se gasta bem, se gasta mal. Esta relatoria é para simplificar o sistema tributário, fazer a reengenharia e, se possível, a inclusão social do ponto de vista da realocação da própria carga tributária para arrecadar mesmo. Eu não estou propondo reduzir a carga nem aumentar a carga, a mesma carga, mantendo aproximadamente as mesmas alíquotas de cada um dos setores da economia para não ter nenhum impacto. Vamos fazer logo isso. Estamos perdendo tempo. Essa matéria já devia ter, até parar o Congresso, concentrar essa matéria e votar. Sinalizar para o mundo, os investidores vão votar todos. O Brasil vai receber uma injeção tão grande de investimento que vai falar, puxa vida, por que eu não fiz isso há 20 anos antes? O Brasil passa a ser novamente a bola da vez no mundo. O que deixou de ser, passou a ser o patinho feio. Os empresários vêm aqui e ficam assustados com a nossa complexidade. Essa é uma proposta suprapartidária, ela é da esquerda, à direita, centro, para cima, para baixo, de todos os deputados, todos os senadores, de todos os governadores, de todos os prefeitos, do presidente da República, do governo federal, de todos os trabalhadores, de todos os empresários, de todos os profissionais liberais, ou seja, ela é uma proposta de toda a nação brasileira.